Bom dia, galerinha. Estamos aqui para mais uma aulinha de literatura, tá bem? Espero que estejam todos bem, com as famílias, sem intercorrências em função da pandemia de coronavírus, tá? Bom, bora para a nossa aula. Nós falamos nas duas últimas semanas sobre o arcadismo, né? E os autores do arcadismo. Resta falar sobre aquele que se destacou em Portugal, Manuel Maria Barbosa de Bocage, também conhecido como Eumano Sardino, pseudônimo que ele usava para assinar a parte das obras dele com características árcades. O maior de todos os escritores árcades em Portugal, um dos maiores sonetistas da língua portuguesa em Portugal, né? O mais relevante, né? O primeiro a atingir um patamar de relevância foi Luís Vaz de Camões, depois o Bocage e depois o Antero de Quental, já dentro da literatura realista. A história do Bocage é marcada, né, por altos e baixos, talvez mais baixos do que altos. Ele tinha uma propensão natural a envolver-se em encrencas, né? Vou falar um pouco sobre ele para verificar isso aqui, tá? Bom, o que nós temos de destacar do Bocage? Primeiro, pessoal, antes de falar sobre o Bocage, como a gente falou sobre o arcadismo em algum tempo, vou fazer uma retomada aqui das características do arcadismo, tá bem? Vamos lá, características gerais do arcadismo. Valorização da vida no campo, chamado de bucolismo, esse contato harmônico com a natureza. A natureza será, no arcadismo, sempre o pano de fundo, o cenário onde as coisas vão acontecer. Tá? Fugere Urbem é uma crítica, né? Critica a vida nos centros urbanos, fuja das cidades, vá para o campo. Tá? As ideias se correlacionam, portanto, né? Objetividade, notem que o arcadismo é uma estética literária baseada na razão, e a razão, né, tem essa relação direta, estreita, né, alienada em relação à objetividade. Tá? Idealização da mulher amada. Objetividade, idealização da mulher amada. A mulher amada é descrita, né, a partir de um ideal de perfeição. Portanto, há um neoplatonismo embutido aqui. Tá? A mulher amada é levada a uma condição de musa, inspiradora, uma semidivindade. Tá? O inutilia truncato, cortar o inútil, cortar o excesso, era uma referência aos excessos linguísticos praticados no Barroco, pelos escritores do Barroco, né? Aquele ornamentalismo, como nós chamamos nas aulas sobre Barroco, passa a ser condenado pelos árcades, que visam a sua eliminação. Tá? O locus amoenos, lugar ameno, lugar aprazível, aqui é o campo, bem? O campo proporcionaria ao indivíduo distanciar-se da problemática social, né? Sobretudo porque nessa época havia o pensamento de que, segundo o Rousseau, o homem nascia bom, mas a sociedade o corrompia. Então, era importante manter-se distante da sociedade para não ser corrompido. Daí a valorização do campo em detrimento do meio urbano. Tá? Convencionalismo amoroso, o que é isso? No arcadismo, há uma convenção.
praticamente todas as obras têm o mesmo cenário, né? O cenário é a natureza luminosa, tá? As plantas são verdinhas, o ar é puro, os rios são caudalosos, as aves são felizes e canoras e, né, tem sempre uma musa inspiradora, que é o elemento mor das obras, nesse cenário natural, equilibrado, né, ameno. Normalmente, a treta, né, entre aspas, ocorre somente entre o eu lírico e a sua amada. O relacionamento não parte para um terceiro, não há uma complexidade psicológica, nem nada disso. Áurea mediocridade, ou mediocridade áurea, ouro medíocre, né? Era a valorização da mediania, nem muito exagero, nem muita inferioridade, tá? Equilíbrio no comportamento, né? Então, essa mediania era valiosa para os arquétipos. Uma linguagem simples, para fazer oposição ao barroco, já que no barroco a primazia era pelo vocabulário seleto, vocabulário extremamente erudito. Bem, uso de pseudônimos com frequência, uma parte dos escritores árcades adotavam pseudônimos porque acreditavam assim se aproximar dos pastores gregos, né? Uma referência à Arcádia grega, e o pastoralismo, esses poetas que fingiam, por isso também convencionalismo amoroso, o poeta sempre fingia morar no campo, viver no campo, desfrutar dos prazeres proporcionados pelo campo. Também fingia que era um pastor, né, que cuidava das ovelhinhas, que cuidava do rebanho, enquanto isso ele produzia suas obras inspirado pela sua musa inspiradora. Bem, bom, aqui algumas características do arcadismo, né, ou seja, aquelas que devem ser observadas nos autores do período. Vamos agora voltar para o Boccaccio. Só para a gente ter uma introduçãozinha em relação ao nosso amigo Boccaccio, coloquei um soneto dele aqui, lembrando, conforme eu já disse, né? Ele foi um dos maiores sonetistas da língua portuguesa, equiparado a Camões e a Antero de Quental, tá? Lá em Portugal, obviamente. No Brasil nós também tivemos excelentes sonetistas, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meão na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, mas um parente aí, né? Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais letal veneno. Devoto incensador de mil deidades, digo, de moças mil, num só momento, inimigo de hipócritas e frades, ex-bocage, em quem luz algum talento. Saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. Bom, aqui, né, nós temos uma autodescrição, tá? Uma espécie de autorretrato do Bocage, tá bem? Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés. Confesso que achei assim bem prepotente da parte dele, bem servido de pés. O que ele quis dizer com, né, bem servido de pés? Meão na altura, ou seja, estatura média, triste de faixa, mesmo de figura, então é uma pessoa bastante eufórica, expansiva, né? Triste, nariz alto no meio e não pequeno. Nós conhecemos bem esse tipo de, como poderia definir, de peculiaridade, né? Incapaz de assistir num só terreno, ou seja, ele não conseguia viver numa localidade só, ele tinha que estar sempre se mudando, mais propenso ao furor do que à ternura, meio nervosinho ele, né? Bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais, letal veneno.
meio de níveas mãos, ou seja, mãos delicadas e brancas, né? Uma taça escura, ele bebia um letal veneno. Provavelmente é uma relação com a sua promiscuidade, né? Deve ao fato de ele estar sempre envolvido em baixos amores. Ele era considerado um pérfido, né? Devoto incensador de 1000 deidades, digo, de moças 1000. Ele não tinha um amor só, ele tinha 1000 amores, 1000 divindades, as quais ele incensava, né? Como sendo, ele adorava como sendo suas deusas, num só momento. Então, no mesmo momento, ele gostava de 1000 mulheres. Claro que uma hipérbole, mas não ficava muito abaixo disso, tá? Inimigo de Hipócritas e frades. Os frades eram duramente criticados por ele, como nós vamos ver mais para frente. Ex-Bocage, em quem luz algum talento. Ele acaba admitindo que ele tem, né, um brilho, um talento. Ele fala algum, né? Ele não é muito arrogante do ponto de vista, né, da sua capacidade produtiva. Saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. A versão oficial, né, primeira aqui, não era bem essa, né? No final aqui não era num dia em que se achou mais pachorrento, né? Seria, né, segundo Lee, num dia em que se achou cagando ao vento. Ah, mas cagando ao vento estragava todo o resto aqui e foi feita essa adaptação, né, para poder ser publicado posteriormente, né, e tal, em que se achou mais pachorrento e não cagando ao vento, tá? Bom, para que isso define muito do Bocage. Essa relação com muitas mulheres é uma característica dele, ele não tem só uma musa inspiradora, ele mesmo vai propor várias musas, tá? E é isso, né? E outra, essa linguagem peculiar, a linguagem só dele, pessoal, cheia sempre de uma, vamos dizer assim, de uma malícia, de uma capciosidade, sempre voltada à parte erótica, sempre muito sugestiva nesse sentido, tá? Aqui uma representação, né? Uma pintura que representa o Bocage e as suas ninfas, ou seja, as mulheres altamente erotizadas, suas musas inspiradoras, tá? Bom, vida do Bocage, vamos lá. Quando ele tinha 6 anos, o pai foi preso, tá? E aí ficou outros 6 anos preso. Enquanto o pai estava preso, né, ocorre a morte da mãe, o pai tinha 10 anos, ele vai falar aqui, vai falar sobre isso num dos seus poemas, né, que morre a mãe quando ele tinha 2 lustros, ou seja, 10 anos, tá? Ingressa na Academia Real da Marinha aos 16 anos, mas ele não levou nada a sério. Ele já era um militar, pessoal, aos 14 anos. Ele ingressa na Academia Real da Marinha aos 16. Não leva nada a sério, tá? Ele vai desertar quando ele tinha 24, 25 anos, já no posto de tenente de infantaria da Marinha, Armada, né, portuguesa, nessa época. Ele estava na Ásia nessa época, ele acaba desertando. Tá? E durante o período que serviu a Armada portuguesa, ele fez inúmeras viagens, né? À África, à Ásia e até mesmo ao Brasil. Ele chegou a ficar um tempo no Brasil, o Bocage. Ele regressa a Portugal em 1890, né? Ele não tinha grana, ele demorou 10 anos para voltar para Portugal, depois de ter desertado, porque ele ficou fugindo, né, da Armada. Ele regressa a Portugal em 1890 e logo ele publica um livro chamado Rimas. Tá? O livro foi bem recebido, né? E por isso foi feito o convite a ele pelos integrantes da Nova Arcádia, que ele integrasse a Nova Arcádia. Ele acabou, né, aceitando o convite, fez parte da Nova Arcádia durante alguns anos. Durante alguns anos, por quê? Porque pouco tempo depois ele começou a ficar descontente com os seus colegas de Arcádia.
E então, né, como era próprio do seu espírito perverso, sarcástico, começou a escrever poemas satirizando os colegas. Tá? E ele era muito debochado, sobretudo em relação, né, aos religiosos. E por isso ele acabou preso em 1897. Bom, foi acusado de ser subversor político, de ímpio e libertino, né? E gostava de uma safadeza, mas claro, problema, coitado, né? Nem tinha problema assim, tá? Impuro, coitado. Quem não era impuro? Tadinho, fiquei com pena dele, né? Ô, dó. Ele ficou presinho, gente. Só que aí ele se regenerou, né? E ao sair da prisão, essa lenda é que ele não escreveu obras muito pesadas, tá bem? Ele se remendou, né, talvez com medo de voltar para a prisão e não poder mais aprontar das suas eternas, conhecidas libertinagens. Tá? Bom, prossigamos. As musas do Bocage. Bocage teve muitos amores, como a gente percebe lá no primeiro soneto. Ele mesmo admite que teve 1000 deidades. Tá? Isso contribuiu para que o poeta ficasse conhecido ao longo da história como namorador e libertino. Ele chegou a ser preso por conta da sua libertinagem, né? Dos seus excessos. Em seus poemas surgem os nomes de Marília, Ritália, Márcia, Gertrude, etc. Tem um monte, né, pessoal? Para elencar algumas aqui. Há quem diga que todas elas são mulheres por quem o poeta enamorou-se, teve algum tipo de relação com elas, né? Márcia ou Itália são pseudônimos que ele usa para se referir, né, segundo a crítica especializada, a Maria Margarida Rita Constâncio Alves. Seria ela a mulher que ele mais intensamente teria amado. Tá? Márcia também pode ser usado, né, também foi usado, segundo especialistas, para se referir a uma outra mulher, seria um anagrama para Maria Vicência, mulher pela qual ele teria se apaixonado. Gertrúria, coisa mais conhecida, né? É um pseudônimo para se referir a Gertrudes Homem de Noronha, filha do governador da Torre de Outão, em Setúbal. Setúbal, onde havia nascido Bocage, a terra natal dele. Ele se apaixonou por ela. Já li certa vez que ele se relacionou com a Gertrudes quando ainda jovem, antes de ingressar na Armada Portuguesa. Aí eles tinham lá um namorico, como se referiam na época, né? Só que ele foi escalado para servir o exército, né, na Ásia, como servir a marinha, perdão, não o exército. Na Ásia, como eu já falei. E quando ele voltou, essa Gertrude estava casada com o irmão dele, tá? O Gil de Bocage. E aí, né, coitado, pobrezinho, teria escrito vários poemas, disfarçando muito bem, né? Por isso ele deu o nome Gertrude, nada, não lembrem nada, Gertrude, acho que ninguém desconfiou, tá? Bom, tendo comentado sobre algumas das musas do Bocage, né? Prossigamos. Bom, a obra do Bocage é dividida em segmentos, né? Normalmente lírica. Tá? Nós temos lírica, épica e dramática. Ele escreveu poesia lírica. Tá? Bom, mas a poesia dele, apesar de lírica, na sua totalidade, praticamente, ela é dividida, né, na teoria literária em segmentos diferentes. Tá? Fase Arcade, ou seja, é a poesia lírica com características próprias do arcadismo. São aquelas que eu coloquei no segundo slide para vocês. Tá? Na fase Arcade, há uma poesia luminosa, etérea, em que o poeta se entrega inebriado à evocação da beleza das suas amadas. Marília, Jônia, Armia, Anarda, Anália, né? Getrúria, Márcia, Itália, né?
expressando lapidarmente a sua vivência amorosa torrencial. Muitos amores, e ele falava sobre esses amores, tá? Lembrando que aqui, gente, tem o que? A questão do pastoralismo. Ele se imaginava um pastor, tem a natureza como pano de fundo, e é uma natureza luminosa, por isso fala assim, poesia luminosa, tá? Aquela natureza marcada pelo sol brilhando, né? O ar puro, as plantinhas balançando, as flores exalando o seu perfume mais formidável, tá? Bom, aqui um trechinho para demonstrar esse, né, amor aqui. Eu louco, eu cego, eu mísero, eu perdido, de ti só trago cheia, ó Jônia, a mente. Do mais e de mim mesmo ando esquecido. Ele é um vassalo do amor que ele sente pelas suas amadas aqui, no caso, Jônia, segundo ele mesmo descreve. Tá? Bom, lembrando que nessa fase árcade, né, há outras características como referências à mitologia greco-romana, usada pelos escritores árcades. Eu não coloquei aqui, se vocês quiserem anotar isso, né, essas referências à mitologia. Acho que o mais intenso na obra dele é a relação com as suas musas, né? As suas musas inspiradoras constituem o eixo da produção do Boccaccio, libertino assumido, né? Bom, ele usa normalmente o pseudônimo Eumano Sadino. Aí, né, Eumano seria um anagrama de Manuel. Anagrama é quando eu uso as mesmas letras para formar palavras diferentes. Exceção desse ozinho, é Manuel, e aqui ele coloca um O, tá? Essa é uma teoria. E Sadino seria uma referência ao rio Sado, que fica na região onde nasceu o Boccaccio, né, em Setúbal. Não sei, mas eu cheguei a pensar que Sadino tem a ver com sádico, alguma coisa do tipo, me baseando, né, nas teorias do Marquês de Sade. Então, nunca vi ninguém falando sobre isso, mas acho que por conta da produção da obra dele está mais para o Marquês de Sade do que uma referência ao rio Sado, onde ele nasceu. Seguindo, além da poesia, né, na fase ácade, características próprias do arcadismo, nós temos uma fase pré-romântica, né, da produção do Boccaccio. O que nós vamos observar nessa fase pré-romântica? É uma fase considerada noturna, tá? Pessimista, depressiva, em que manifesta a incomensurável dor que o tolhe devido à indiferença, à traição, à ingratidão, à tirania de Nísia, Armia, Flérida ou Alcina. Aqui ele não tem, né, expectativas positivas em relação às suas amadas. Ele vai cantar a dor que esse interesse dele, essa paixão dele, o sentimento exacerbado dele por elas, a dor que isso provoca. Tá? Por isso, fase pré-romântica. Essa dor não é típica do arcadismo. No arcadismo predominava a razão, a objetividade. Aqui não. Aqui vai predominar o desequilíbrio em função dessa dor, tá? Que acaba gerando ainda mais desequilíbrio. Em uma fase pré-romântica, nós vamos observar obras como essa aqui, ó. Da pérfida Gertrúria, o juramento parece-me que estou ainda escutando, e que ainda ao som da voz suave brando encolhe as asas de entanto o vento. No vasto, infatigável pensamento, os mimos da perjura estou notando. Eis amor, eis as graças festejando dos ternos votos o feliz momento. Tá? Aqui ele vai condenar Gertrúria em função do juramento que fez a ele. Tá? A dor que provoca nele, né, esse juramento não correspondido, não consolidado por ela. Lembra que eu disse que ele se relacionou com a Gertrudes e aí ele foi servir a armada portuguesa e quando voltou ela estava casada? Tá? Então, várias obras dele
vão trazer essa perfídia, esse ato condenável da Gertrúria, tá? Esse juramento que fizera ele e que não foi cumprido. E isso é determinante para o sofrimento, né, do nosso colega Bocage, e esse sofrimento será sempre retomado na sua obra. Além da produção lírico-amorosa, tem a produção lírica mais relacionada à sátira, tá? A sátira é usada, lembrando, né, para criticar as pessoas. As pessoas temiam o Bocage. O Bocage acutilou os poetas que compunham a Nova Arcádia em função de suas perspectivas distintas. Lembra que eu disse que ele integrou a Nova Arcádia, foi convidado para integrar a Nova Arcádia, mas que foi expulso depois de ter vários textos publicados criticando os companheiros, né? Vamos ver o que ele mandava para os caras. Ó, preside o neto da rainha Dinga, a corja vil, aduladora insana. Corja é uma referência aos membros da Nova Arcádia, que é aduladora, insana, né? Traz sujo moço amostras de chanfana, em copos desiguais se esgota a pinga, criticando o fato de haver discrepâncias no tratamento dirigido aos integrantes da Nova Arcádia, tá? Aduladora, quer dizer, formado por um monte de puxa-sacos, né? Vem pão, manteiga e chá, tudo a caatinga, masca farinha a turba americana, e o orangotango acorda a banza habana, com gesto e visagens de mandinga. Um bando de comparsas logo acode do fofo conde ao novo Talaveiras, improvisa berrando o rouco bote. Aplaudem de contínuo as frioleiras, Belmiro em ditirambo, o esfrade em ode, eis aqui de Lereno as quartas-feiras. Então, pessoal, essa era a manifestação que desagradava aos membros da Nova Arcádia e que os levaram a expulsar o Bocage. Ele estava sempre fazendo uma graça, tirando o sarro do pessoal, achando que todos eram puxa-sacos, né, eram favorecidos em determinadas situações, e ele acabava, obviamente, sendo excluído, marginalizado. Bocage atacou de forma virulenta os clérigos, ou seja, os religiosos, em função da incoerência daquela classe social. Ele apregoava do púlpito a virtude e tinha uma prática cotidiana que se encontrava exatamente nos antípodas, ou seja, os padres falavam uma coisa, mas praticavam outra. Defendiam os valores impostos pelo dogmatismo católico, mas cediam ao mundanismo, e ele descia a lenha, não perdoava não, tá? Por outro lado, o poeta manifestou-se sempre contra uma concepção fundamentalista da religião, que tinha como pedra de toque o medo e o castigo eterno. Ele é contrário a essa imposição do medo pela Igreja Católica, e ele também não admitia essa ideia de castigo eterno sendo jogada sobre as pessoas para atemorizá-las. Outros aspectos da sociedade foram também fustigados pela pena de Bocage. Com efeito, a nobreza, os médicos, os tabeliães, bem como alguns tipos sociais, encontram-se retratados na sua obra. Então, essa estrofe, esse terceto que teimou em aparecer antes e não quis ficar aqui como novidade, feliz, é uma representação disso, tá? Com uma mulher feiticeira, nasceram, deve ter mais um trechinho aqui. Casou-se um bonzo, pessoal, religioso, tá? Casou-se um bonzo da China com uma mulher feiticeira. Nasceram 3 filhos gêmeos, um burro, um frade e uma freira.
esse Albonzo, a quem ele se referia, né, não deve ter gostado nem um pouco de ter lido esse parapeto do nosso amigo aqui, tá? Nem um pouquinho, ele deve ter ficado bem injuriado, por sinal, tá? Bom, além da poesia lírico-amorosa, poesia satírica, nós vamos contar no Boccaccio a poesia burlesca, fescenina, erótica, né? Tem várias denominações, alguns vão falar pornográfica, obscena mesmo, né, em algumas situações. Tá? Vamos lá, dá uma olhadinha. Boccaccio adquiriu uma dimensão mais profunda do que a que foi composta anteriormente. Pela primeira vez, é feito um apelo claro e inequívoco ao amor livre. Amor livre. Uma palavra, é uma expressão, né, não uma palavra, é bem bacana para se referir à putaria. Tá? É isso. Vamos lá? Libertino produz esse tipo de coisa. Estava, à luz dos conceitos da época, de certa maneira, a minar as bases da sociedade, pondo em causa a própria família. Então, tudo aquilo que era considerado um tabu, ele ia lá e desconstruía, ou tentava desconstruir esse tabu. Vamos lá. Se é doce no recente, ameno estio, ver tocar-se amanhã de etéreas flores, e, lambendo as areias e os verdores, mole e queixoso, deslizar-se o rio. Se é doce no inocente desafio, ouvirem-se os voláteis amadores, seus versos modulando e seus ardores, dentre os aromas de pomar sombrio. Se é doce mares, céus, ver anilados pela quadra gentil de amor querida, e espertos corações floreia os prados. Mais doce é ver-te de meus ais vencida, dar-me em teus brandos olhos desmaiados, morte, morte de amor, melhor que a vida. Ele faz uma relação aqui, as coisas que ele considera belas na natureza, e né, fala que mais doce é ver-te de meus ais vencida. Dar-me em teus brandos olhos desmaiados. Morte, morte de amor, melhor que a vida. E morrer de amor, pessoal, não é expresso aqui numa condição neoplatônica, é uma condição carnal mesmo. Tá? Então, poesia burlesca. Bom, é isso, pessoal. Tá? Coloquei aqui um resuminho da obra do Boccaccio, para a gente ter uma ideia de como funciona. Tá? Vou providenciar as atividades em relação a esse materialzinho aqui, espero que tenha entendido, e qualquer coisa, estou à disposição. Procurem-me no WhatsApp. Bem, é isso, pessoal, por hoje é tudo. Beijos.